Meus irmãos, chegamos em dezembro, graças a Deus por isso, mais um ano de muitas lutas, batalhas, e mês novo, dezembro, último mês do ano, estamos à véspera de 2025, e com ele vem o início de uma nova série. Não sei se colocou a arte aí, Sermões de Natal. Obrigado, Fernanda, obrigado por ter feito a arte. Uma nova série, eu sempre gosto de comentar com as pessoas que esse clima de Natal é muito bom. Eu acho interessante porque eu gosto muito dos sermões de Natal, falar de Jesus, falar do nascimento, esse grande marco, esse advento que é Jesus. E estamos aqui iniciando esse primeiro domingo, essa nova série. Vamos dar o pontapé inicial da série dos sermões de Natal. Vamos nos debruçar, aprofundar, mergulhar nas Sagradas Escrituras a cada mensagem dessa nova série. Eu gosto sempre de lembrar, irmãos, que a gente vai ter a oportunidade juntos, como igreja, como comunidade, para olhar para a centralidade da mensagem do Natal. E é o verdadeiro Natal. Por que eu gosto de falar isso? Porque não é surpresa para ninguém que para muitos o Natal se resume a sentimentos como nostalgia, luzes, canções. Nós lembramos dos presentes, dos enfeites, dos pisca-piscas. É interessante que nos dias de hoje tem pisca-pisca na árvore, né? Pisca-pisca na casa, no carro, no cachorro, é pisca-pisca em tudo que é lugar. Tem gente que até briga se não tiver pisca-pisca. É essa magia do Natal, quando chega, a gente gosta de esse ambiente, de nem que seja botar uma luzinha, um enfeitezinho na porta, na árvore. Eu estava comentando com a Cris que lá perto de casa as pessoas botam pisca-pisca em vários lugares. E às vezes a pessoa não tem muito recurso, mas bota uma lampadazinha ali na árvore porque gosta desse ambiente, esse clima. E é muito comum, no nosso tempo, as pessoas gostarem desse ambiente. Chegou o Natal, então é muito nostálgico, luzes, enfeites, e muitos esperam o ano inteiro para chegar nessa época e assistir os diversos filmes. Quem não sente aquele gostinho de ler Esqueceram de Mim, de O Grinch. Eu gostava muito daquele herói de brinquedo. Chegava nessa época, eu gostava de parar para assistir esse filme. O Carol está rindo aqui. Mas tem gente que gosta, então, chegar esse período, gosta de ver os filmes de Natal. Por mais bobo que sejam, eu gosto de assistir Natal. Me lembra isso, remete a essa nostalgia, esse clima muito gostoso. Tem gente que o Natal vem com um ar de obrigação. É época de encarar os mercados, muitas listas, correrias para comprar presente, é roupa nova, é presente do amigo oculto, da igreja, do trabalho, da faculdade, da escola. Tem gente que pega o 13º e gasta tudo em amigo oculto, porque amigo oculto quer alugar e tem que fazer parte. E essa correria, e tem que comprar a ceia, ajustar a casa, pintar a casa, arrumar a casa, e tem que estar tudo perfeito. Tem gente que, para algumas pessoas, Natal significa isso, esse nome de correria, não vamos parar quieto. Para alguns, o Natal é uma fuga. Férias, verão, praia, viagens, comida, reunião familiar, pessoas que não vemos há muito tempo. Seja qual for o refúgio, muitas das vezes esse refúgio ele vem mascarado em solidão, fuga de conflito, fuga do próprio coração. A verdade é que a nossa cultura ela tenta esconder o verdadeiro Natal. Por trás de rituais, sentimentalismo, o Natal que a cultura oferece é algo confortável, algo seguro. Pois esse Natal, por mais gostoso que pareça ser, mais aquele clima agradável, ele não nos exige nada. É uma festa que não vem nos exigir algo. A gente só busca o próprio prazer, as próprias satisfações, algo prazeroso. Não pode haver conflito. Então, muitos de nós buscamos esse tipo de Natal. Ao longo das gerações, o Natal foi associado a festas pagãs e até uma figura benevolente que dá presentes, como eu falei, mas que não exige nenhuma santidade. Nós, como cristãos, vamos precisar cada vez mais, com mais clareza, numa época tão iluminada, se para nós o Natal ele vem revelar o marco, o início de um advento muito importante que já aconteceu, a gente precisa ir adentrar, ir além dessas luzes. Então, somente de enfeites, somente de comemorações, onde nós vamos encontrar nada além da verdade. Eu costumo dizer que o cristão ele tem que estar sempre em busca da verdade, porque nós cremos que Cristo é a verdade. Então, o que a palavra de Deus fala sobre o Natal?
sabe, fala quais verdades bíblicas que revelam a centralidade do Natal. Não em tradições humanas, mas na palavra de Deus, a verdadeira luz para nossos caminhos. E o tema do meu sermão, para a gente iniciar, estudar esse pontapé inicial, vamos tratar sobre o Rei Eterno. E a pergunta que deve permear toda a mensagem é: quem de fato é esse Rei? Esse Rei que nós tanto cantamos, nós paramos agora na rua e perguntamos: quem é Jesus? Você conhece Jesus? As pessoas sempre têm um Jesus. Você, às vezes, pode falar: você considera ele rei? Considero o rei, Rei Jesus, cantamos rei. Então, sempre cantamos, mas para você, quem é esse Rei Jesus? Quem é esse Rei que a Bíblia revela? O que anunciam? O que a Bíblia está anunciando? Toda a antiga aliança revelando a respeito de um Rei. E a pergunta é permear nossos corações: quem é esse Rei? Esse Rei eterno. E para isso, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Lucas, o capítulo 1. Vamos ler do versículo 26 ao 33. Aqueles que não estiverem com Bíblia, vai estar sendo projetado. Quem não estiver conseguindo ler, quem tiver uma Bíblia ao lado, puder compartilhar. Evangelho de Lucas, capítulo 1, capítulo 1. A minha versão vai ser a NAA. Vamos estar lendo o versículo 26 ao 33 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Assim diz a palavra do Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E o seu reinado não terá fim. Amém. Esse texto, eu gosto muito de enfatizar esse último ponto: o seu reinado não terá fim. Nós estamos diante de um texto bem conhecido pela cultura. É lido, talvez as pessoas nunca tenham realmente pego a Bíblia e olhado o contexto, estudado sobre, debruçado, mas é um texto que é muito citado nesse período, é visto. Quem nunca viu uma peça onde o anjo vai falar com Maria, tanto na escola, na igreja, sempre é posto em uma rede social. Conforme vai se aproximando do Natal, a gente tem referência sobre esse texto. As pessoas estão cientes desse momento em que o anjo vai falar com Maria. Porque é um grande evento, é um dos maiores eventos, o mais aguardado, é o momento mais esperado em que o Rei do Universo vai adentrar a realidade humana. É o momento em que o Rei Eterno se torna temporal. É onde, como Colossenses capítulo 1 diz, que todas as coisas são sustentadas por esse Rei. Ele decide que agora é hora de entrar, revelar a sua glória nesse momento. É um marco onde começa o advento Jesus, o evento Jesus, o Rei entrando na história. E o Lucas, que é o autor do livro, onde se conta essa passagem que nós acabamos de ler, ele tem como propósito nos revelar esse governo soberano. O governo soberano de Deus sobre a história. É sempre bom lembrar que a realidade humana vive num drama, e é o teodrama de Deus. Nós não somos o protagonista, Deus é o protagonista da história. É o governo do Senhor sobre a história da humanidade.
Deus está no controle de tudo, está administrando todas as coisas, e é a hora que ele vai encarnar, não é reencarnar, é encarnar na realidade humana. É o Rei do Universo se fazendo presente, se manifestando, se revelando a sua glória na realidade dos homens. Então Lucas vem nos informar que as promessas feitas por Deus desde a antiga aliança, todo o Velho Testamento, através dos profetas, estão se cumprindo. Toda a antiga aliança, ela aponta, ela vem para revelar esse rei. A gente vê na antiga aliança sempre falando de um rei que há de vir, o Messias, o ungido, o Cristo. Todas elas estão apontando para esse momento, onde o anjo vai vir revelar a glória, quem seria esse Messias, como ele viria à realidade humana. Vem nos revelar a chegada e a presença real do reino de Deus. Logo no versículo 26, vemos o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nazaré, naquele tempo, para quem não sabe, era considerada uma cidade completamente irrelevante. É até engraçado que a gente vê no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 46, onde Natanael questiona Filipe, dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era considerada a escória da sociedade. Não poderia vir nada de bom, era afastado, ninguém se preocupava com Nazaré. O rei está sendo anunciado não em Jerusalém, que era o centro do poder daquela época, mas em um canto remoto, abandonado e esquecido. Talvez fôssemos questionados nos dias de hoje, onde deveria haver o Messias, o ungido, o rei do universo, aquele que está centrado sobre o trono do universo, o governador principal. Talvez fosse questionado, a gente acharia que, sei lá, viesse de Nova York, onde está o berço da economia mundial. Talvez os mais estudiosos falariam que viria em Xangai, onde está a maior ascensão tecnológica dos dias de hoje, chegar à China, talvez em Paris, Londres, Tóquio. Mas Deus escolhe a cidade mais afastada, a escória. Ninguém escolheria um dos lugares mais abandonados para revelar o grande rei. Aqui já vemos de cara o Deus do universo, o Senhor, o soberano Criador, aquele que chama todas as estrelas pelo nome, escolhendo as coisas, os lugares mais simples do mundo. É importante entender que isso é um padrão de Deus. A gente vem estudando até na IBD, a gente está em Ruth, mas a gente vê que é um padrão de Deus escolhendo as coisas incapazes do mundo para revelar a sua glória. Deus trabalha na incapacidade. Ele sempre busca como Deus revelar a sua glória. Pode perceber, ele não escolhe o mais capacitado, o centro do mundo. Ele sempre a escolhe para revelar a sua glória. No verso 27, vemos a introdução de Maria, que viria ser a mãe de Jesus. Uma virgem empobrecida, uma mulher comum. Estamos vendo mais uma vez o Deus soberano, Criador de todas as coisas, escolhendo os desprezados, os fracos e humildes. Inclusive, quando eu leio esse texto de Maria, eu gosto de fazer um paralelo, eu sempre gosto de pensar como as mulheres do nosso tempo estão sempre buscando um propósito, assim como todo ser humano, mas perguntam qual o propósito, qual é o seu propósito na minha vida, qual a minha missão. E aqui a gente pode ver que Deus está chamando Maria não para ser liderar um grande exército, não para ser uma grande líder político. Deus chamou Maria para ser uma mulher comum. Deus está chamando Maria para ser uma mãe. Mais uma vez Deus trabalhando naquilo que para o mundo é totalmente oposto. É o contrário. Maria, noiva de um carpinteiro da linhagem real. É importante lembrar que no Evangelho de Mateus vemos já no capítulo 1 a genealogia de Abraão até José. E no livro de Lucas nós temos a de Adão até José, mostrando para nós que Jesus ele é digno, ele é o rei digno de assentar sobre o trono. Ele é o herdeiro direto de Davi. Tanto nós chamamos Jesus filho de Davi. Ele é quem deveria sentar sobre o trono. Ele é o herdeiro de Davi, na linhagem, diretamente. O Deus Todo-Poderoso escolhe Maria para introduzir a sua glória na história. É um privilégio que Maria está tendo. Aos poucos, podemos perceber mais uma vez que isso não é o modo como os reis da terra eles agem. Os reis da terra, os reis terrestres, querem ser deuses. Somente o nosso rei, que ser um menino frágil, nascido de uma frágil e humilde
adolescente. Uma adolescente. Maria, uma adolescente frágil, humilde, Deus escolhe ela para revelar a sua glória. Dela viria o rei do universo. O rei do universo se encarnaria através de uma mulher como essa. Salve, agraciada, o Senhor está com você. Versículo 28. A maravilhosa graça de Deus, em sua mais pura essência, está entrando em ação nesse momento aqui. Deus está revelando agora a sua graça. Maria não é escolhida por mérito, mas por graça soberana. Lembrando, sempre temos que lembrar disso, irmão, é somente pela graça. Maria não tinha mérito nenhum. Não tinha nada que Deus olhasse para Maria. Não, é graça. Pura graça de Deus, na qual Deus escolhe Maria para revelar a sua glória. A iniciativa é sempre de Deus. O favor, a graça de Deus a alcançou naquele momento. Versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E eu sou apaixonado por esse nome. Nós estamos aqui, somos apaixonados por esse nome. Foi interessante que o louvor acabou justamente cantando o nome de Jesus, Yeshua, no hebraico, porque esse nome, Jesus, já é um prenúncio da sua realeza, da sua missão. O nome Jesus, Yeshua, no hebraico, significa Yahvé salva, o Senhor salva. E no Antigo Testamento, todos os profetas, eles gritavam, eles profetizavam esse termo, a salvação pertence ao Senhor. No capítulo 2, versículo 9 de Jonas, dentro de um ventre de um peixe, ele ora e termina a sua oração falando: a salvação pertence ao Senhor. E a gente está vendo isso se cumprindo. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor salva. O nome Jesus, Yeshua, fala Yahvé salva. O Senhor salva. A salvação pertence única e exclusivamente ao Senhor, o Deus de graça, o Deus misericordioso, amoroso, grandioso, majestoso. E está revelando a sua glória através de pessoas humildes, através da sua graça, manifestando graça. Só o Senhor salva. E é por meio desse menino, desse frágil e pequeno menino, que a glória do Deus eterno brilhará e salvará o seu povo da escravidão do pecado. É através desse menino que o Verbo encarnará. O Deus que criou todas as coisas por meio da fala, agora teria que aprender a falar. A sabedoria eterna seria amamentada por uma adolescente. O Deus que criou todos os mares, rios e oceanos sentiria a sede. O Rei eterno se tornaria um servo temporal. Esses paradoxos, esses paralelos que envolvem o Evangelho é interessante, porque Deus está sempre brincando com a realidade humana, onde a gente acha que se eu tenho coisa, então eu sou reconhecido, sou engrandecido. Sendo que quando a gente olha para a realidade de Deus, de Cristo, Jesus é exaltado pelo quanto ele se esvazia, ele se diminui. Porque as coisas do mundo não são as coisas de Deus. Deus não age conforme nós pensamos. Quando você aprende, Deus olha o coração. E esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Eu amo essa parte, o seu reinado não terá fim. Reinos terrestres têm seu auge e seu declínio, mas está vindo aquele homem de quem é dito, o seu reino jamais terá fim. Agostinho falou. A soma de todos os exércitos que já marcharam, todos os reis que reinaram, todos os cientistas que pronunciaram alguma invenção, as mais belas artes não se equiparam à influência de um só homem na humanidade. Nada disso se compara à influência de um homem. Esse homem é Jesus. Todas as tecnologias que já passaram, todas as grandes belas artes, aquilo que a gente acha grandioso, nada influenciou tanto a humanidade como esse nome, Jesus. No período do Natal, realmente há luzes, festas, banquetes, presentes por toda parte. Para muitos, o Rei Eterno que há de vir representa essas celebrações e encontros. Como eu falei, se a gente perguntar
para muitos na rua, quem Jesus é? Ele é rei, ele é Senhor, quem que ele é para você? Muitos vão concordar com Jesus é uma boa pessoa, talvez uma celebridade, porque livros são publicados, distribuídos, anunciam Jesus como um mestre. Esses métodos ensinam sobre gerenciamento de empresa, talvez, e sucesso na vida. Para eles, Jesus é um guru, um sábio. Há também árvores enfeitadas, presépios construídos, encontrados, marcados que se repetem a cada ano. Para eles, Jesus é uma tradição. É fato também que Jesus é querido por quase todo mundo, mesmo aqueles que não são cristãos. Mas o que essas pessoas dizem sobre Jesus? Você a pergunta mais uma vez retorna: quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus? O budismo diz que Jesus é um aperfeiçoado que alcançou o nirvana. O islamismo o apresenta como um grande profeta. A nova era o aponta como um iluminado. As academias o reconhecem como um homem com virtude moral e a capacidade de influência histórica. Para a grande maioria, Jesus é um simples amigo, um exemplo a seguir. Mas quem verdadeiramente Jesus é? E qual é a relação que ele deseja ter conosco? Esse é um dos grandes objetivos que o cristão deve ter, a humanidade deve ter. Saber quem Jesus é. Uma vez sabendo quem Jesus é, como eu respondo a isso? O que ele está querendo comigo? Qual é a relação que ele quer ter com a humanidade? Primeiramente, devemos lembrar que Jesus não é apenas o Salvador dos que creem. Ele é o Rei do Universo. Muitos de nós esquecemos que ele é Salvador. Glória a Deus. Ele veio para nos salvar. Mas quem Jesus é, ele é Rei. Rei, Senhor. Seu desejo não é apenas salvar, mas reinar. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, vemos que Jesus é o Rei. Em Apocalipse 15:3, vemos que Jesus é o Rei dos santos. Em Jeremias 10:7, vemos que Jesus é o Rei das nações. Em Mateus 2:2, vemos que Jesus é o Rei dos judeus. Em 1 Timóteo 6,15, Jesus é o Rei dos reis. Em 1 Timóteo 1,17, Jesus é o Rei dos séculos. Em Lucas 19:38, ele é o Rei que vem em nome do Senhor. João 49, Jesus é o Rei de Israel. João 12:15, Jesus é o Rei da filha de Sião. Em Salmos 24:9, Jesus é o Rei da glória. Quase todos desejam que Jesus seja Salvador. Porém, poucos o reconhecem como o Rei e o Senhor. Por isso que é sempre importante a gente se perguntar: quem é o Jesus? Ele realmente é Rei? Quem é o Jesus da Bíblia? O que o texto está apontando? Como é esse Rei? O Antigo Testamento traz mais de 200 profecias sobre o Rei Jesus, que nasceria centenas de anos depois. Na profecia entregue a Isaías, 700 anos atrás de Cristo nascer, uma marcante frase afirmaria essa sua natureza. No versículo 6, que é um dos mais famosos, todo mundo que lembra de Isaías, lembra do versículo 6, capítulo 9, onde o profeta diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. O governo estará sobre os seus ombros. Naquela época, o rei Acais reinou sobre Judá e Jerusalém, que era o epicentro da nação. Eram tempos de grandes conflitos. Os assírios tentaram invadir realmente Jerusalém, escravizar o povo, e realmente destruiu, queriam exterminar o reino de Israel. Apesar das profecias do Senhor, o rei Acais ele perde a confiança em Deus, ele perde a esperança, mesmo com as profecias vindo dele. E Deus, em sua infinita misericórdia, convoca um profeta chamado Isaías para apontar o rei, o problema, os pecados do rei e do povo. E, sobretudo, convidá-los a crer novamente. O povo, num determinado momento, se reúne para ouvir a solução que o profeta Isaías daria a essa calamidade, a esses conflitos, as guerras, a ansiedade, as fomes naquele período. Há uma grande expectativa. Deus levantou um profeta para nos mostrar o caminho em dias de angústia. Vamos ouvi-lo. Talvez o povo esperasse a apresentação de um dos generais como o novo grande líder, o qual vai liderar o maior exército daquele período. Ou, quem sabe, a morte dos assírios, seus inimigos. Quem sabe o profeta vai dar esse alívio para a gente? Quem sabe ainda uma palavra indicando para onde poderia escapar e buscar refúgio. Isaías, porém, diz ao povo que a solução para as angústias e os conflitos do povo
não é um exército, não é a morte dos inimigos ou um refúgio distante, mas a resposta para os problemas do povo que estavam enfrentando é uma criança. Então ele afirma, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus forte para a eternidade, Príncipe da paz. A solução para o desequilíbrio do universo e as angústias do coração do homem não é um exército poderoso, como o povo de Israel achava. Não é um exército poderoso ou a descoberta de um revolucionário medicamento. Não são os grandes líderes políticos, como vivemos no nosso tempo, ou o avanço da ciência e tecnologia. Não é o tratado de paz entre as nações, ou a solução para a fome do mundo. Nosso maior problema não é a falta de dinheiro, de paz ou de propósito. Nosso problema é que tentamos ser reis. Pecado não é apenas quebrar regras, mas sim uma alta traição contra esse rei eterno. Desde o Éden, o ser humano se assenta no trono do seu próprio coração, ele se declara autônomo. O ser humano, quando ele decide não ouvir mais a voz de Deus e tomar do fruto, ele está dizendo que quer ser livre, ele quer ser autônomo por conta própria. Isso é um ato de rebelião contra esse rei. Isso resulta sempre em caos externo e caos interno. Caos externo, estamos em guerra contra Deus, contra o mundo criado, contra o nosso próximo, com toda a realidade à nossa volta. Nós estamos sempre em guerra. Caos interno, nós estamos em guerra conosco mesmos. Isso sempre resulta em guerra, são ansiedades, esse senso de culpa, desesperança. Esse caos externo, o pecado, ele desfragmentou toda a nossa realidade, nossos relacionamentos, até com você mesmo. Nenhuma ação humana, nenhuma decoração de Natal, nenhuma caridade pode nos redimir da traição contra a santidade de Deus. A única solução é que esse rei eterno, desça e pague a dívida dessa rebelião. O Natal, sempre isso, meus irmãos, porque apesar de estar falando muito dos enfeites, não tem problema em ter esses enfeites, essas decorações, que é muito divertido. Mas é sempre importante se lembrar essa essência. Toda vez que nós fomos curtir essa magia do Natal, você vai olhar o que significa o Natal. O Natal é o rei entrando em território inimigo para resgatar seus súditos rebeldes. É o rei entrando entre seus inimigos. Esse rei eterno se tornando temporal. O Altíssimo se torna humilde. O eterno se torna um bebê. A solução para os nossos pecados e todos os problemas e estragos que o pecado causou na realidade humana está numa criança. A solução do mundo é um bebê rei. E como o profeta Isaías profetizou, o nome Emanuel nos lembra quem realmente ele é. Apresenta que a frágil criança nascida em Belém é também o poderoso e eterno Deus. Aponta para Jesus como o Senhor de tudo, de todos, e Salvador de todos que aquele crê. Lembra que o Cordeiro é também o poderoso leão. O sacerdote é o sacrifício perfeito, o profeta e o verbo encarnado. Emanuel nos lembra o que ele faz. Não é um Deus distante, mas é o Deus conosco. Por amor não nos abandonou, por amor ele se encarnou, por amor esse rei derramou o seu sangue, por amor nos atraiu e chama-nos pelo nome, por amor ele nos redimiu, por amor está conosco para sempre. Jesus é esse rei, o rei que entra na realidade humana, mesmo não sendo merecedores, mesmo traindo, querendo ser autônomos, indo contra a natureza desse rei, Jesus. E interessante que o reconhecimento desse senhorio de Cristo sempre produz e nos traz resultados. E normalmente são resultados imediatos em nossos corações.
nós como cristãos, e você se não é um cristão, eu queria que se atentasse esses resultados. Que nosso coração, quando sai diante desse rei, desse Senhor, porque o conceito de adoração é uma resposta ao contemplar esse rei. Quando eu vejo a glória revelada, a glória de Deus revelada na pessoa, na face de Jesus, exige uma resposta. Nós não conseguimos ficar parados. Quando nós respondemos ao contemplá-lo, isso é uma adoração. Muita da nossa dificuldade, a dificuldade que nós enfrentamos, muita dificuldade do nosso coração, dos conflitos, das aflições, das dificuldades que enfrentamos na nossa vida, é por falta de contemplar a face desse rei, a beleza desse rei. Nós contemplamos muito pouco a natureza de quem Deus é, de quem Jesus é, quem esse rei é, porque nós fomos criados para contemplá-lo, para adorar esse rei. E como consequência, em primeiro lugar, quando passamos a contemplar esse rei, a exaltar esse rei, reconhecer a soberania, a realeza desse rei, que mais uma vez, não é somente para ser salvador, ele é salvador, mas Jesus é rei, é quem ele é Senhor. Jesus ele veio para reinar, para ser Senhor sobre toda a realidade humana. Em primeiro lugar, nós passamos a descansar mais em Deus, pois reconhecemos que se Cristo é o rei do universo, nossa vida, dias, sonhos, frustrações e histórias estão em suas mãos. Então nós podemos descansar. Nós vivemos numa geração onde a correria parece que faz parte parece que é o correto, é o ético, o novo ético. Se você descansa, não, você não pode descansar. Você trabalhar, para você estudar, para você fazer algo, que a correria parece que é o correto. Nós não sabemos descansar. Só que sempre tem que lembrar que o descanso também é glorificar a Deus. Nós somos chamados a glorificar a Deus também com o descanso. E descanso também, o sono, dormir, mas descansar no Senhor em meio às aflições, em meio às dificuldades, em meio às lutas, entendendo que o Rei soberano do universo está controlando todas as coisas. O descansar, vou pegar o mais simples, às vezes tem dificuldade de dormir, repousar à noite. Dormir é uma parábola que Deus conta para a realidade humana, porque Deus não descansa. Deus não dorme. Por que Ele colocou o descanso para a humanidade? É como se fosse um disco arranhado que canta para a gente todo dia. Você não é rei, você não é rei, você não é Senhor, você não é soberano, você não é Deus. Os homens mais poderosos desse mundo se acham poderosos, todos os dias têm que vegetar numa cama, como um bebê, como uma criança. Ficando frágil. Por quê? Enquanto eles estão descansando, todos nós estamos descansando, o rei do universo está dominando a realidade humana. Está sendo o rei correto, o soberano. Então o descanso é uma manifestação de confiança. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor é rei. Eu não posso fazer nada, Senhor. O Senhor pode. O Senhor é rei. É Senhor, é soberano. E eu confio no Senhor. Então esse entendimento de Jesus ser rei nos traz esse conforto. Em meio às dificuldades, em meio às correrias, a falta de descanso é confiar que o Senhor está no controle de tudo. E segundo, passamos a ter grandes expectativas em Deus. Se compreendemos que sem Cristo nada verdadeiro pode acontecer, com Ele qualquer coisa é possível. Não há coração tão duro que não possa quebrar. Não há família tão dividida que Ele não possa restaurar. Não há canto tão escuro no coração que Ele não possa iluminar. Com o Rei do Universo, tudo é possível. Se Ele é Rei, então tudo é possível. O nome dEle. Em terceiro lugar, submetemos a Ele toda a nossa vida. Colocamos perante os seus pés tudo que somos, os nossos dias, as nossas famílias, os nossos sonhos, nossos projetos, nossas escolhas, nossos sucessos e derrotas. Reconhecemos que Ele é Rei e Senhor e somos levados à humilde adoração que sinceramente diz: exaltado seja o seu nome e seja feita a sua vontade. Toda pessoa, todo ser humano que reconhece a soberania do Senhor, que Ele é Rei, fala essas verdades. Exaltado seja o seu nome, seja feita a sua vontade.
Não sei se os irmãos já pararam para analisar e perceber que a oração do Pai Nosso, esse trecho, é muito perigoso. Muitas pessoas conhecem a oração do Pai de cor, a oração do Pai Nosso, nós oramos, fazemos a oração do Pai Nosso, exaltado seja o teu nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade. É uma oração muito perigosa, que se envolve a vinda do rei para destronar o rei atual do seu coração. Quando você ora isso, é para que ele se estabeleça na realidade humana, ele se estabeleça no seu coração. Esse rei Jesus, ele não divide trono com ninguém. Ele não vem para ser o primeiro, ele vem para ser o único. E se você diz, exaltado seja o seu nome, venha o seu reino, seja feita a tua vontade, você está pedindo, destrona o reino do eu. No meu coração está centrado o eu, o ego, que seja destronado. E Jesus seja reconhecido como o rei dos corações. Pois nós sempre cantamos aqui, tu serás reconhecido como o rei dos corações. Isso é um título de Jesus, ele é rei. Então orar ao Senhor, exaltar seja o teu nome, venha o seu reino, seja feita a tua vontade, é dizer, no trono do universo e no trono do meu coração, Cristo Jesus seja exaltado. Jesus seja rei sobre tudo e todos. Por isso que nós sempre cantamos e vamos cantar para sempre. Jesus é rei. Jesus é Senhor. Que neste Natal, meus irmãos, nós adoremos a Cristo, que não apenas é reconhecido como simples o Salvador. É um título maravilhoso, nós o amamos, mas sempre envolve aquilo que Ele pode fazer por nós. Nós sempre dizemos que Cristo morreu na cruz para nos salvar, glória a Deus por isso. Mas na cruz, a glória de Deus foi revelada. Jesus morreu na cruz para revelar a glória do Pai, primeiramente. Nós sempre dizemos que a pessoa não pode ir para o inferno porque lá só vai sofrer. Não, porque no inferno a glória de Deus é revelada. Essa é a primícia, a glória de Deus. E a glória de Deus é revelada a nós através dessa pessoa chamada Jesus, o Rei do Universo. No trono do universo existe um rei. Esse rei, ele quer ser revelado, ele quer ser adorado, que todos olham para ele e reconheçam como rei e senhor, por mais difícil que seja. Que nosso coração possa parar de projetar tantas sombras diante da maravilhosa luz que emana na face do nosso eterno Rei Jesus. Como João Batista uma vez falou, e nós cantamos, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele é maior que todas as sombras que nós tentamos projetar. Nossa vida, nós estamos sempre projetando sombras, obstáculos, para de alguma forma afogar, abafar essa luz que emana da face de Cristo. Mas se nós vivemos para a glória desse Rei, a fim de preparar o caminho para esse Rei, revelar esse Rei, ainda mais nesse período de Natal, nesse momento, nós estamos anunciando o bebê rei, a criança que haveria de vir. Que todas as sombras que nós tentamos projetar sejam eliminadas, caiam por chão, exterminadas diante da face, essa beleza, essa luz que manda a face de Cristo Jesus. Nossos corações possam ser destronados diante de Jesus. O que verdadeiramente importa é que Ele seja rei. O único rei e Senhor. Que Jesus seja o rei exaltado, não somente nesse Natal, mas para todo, sempre e sempre. Irmão, nesse momento, irmão, vamos ter um momento para refletir. Peço que os irmãos reflitam nisso. Essa pregação, apesar de a gente ter uma série de sermões de Natal, introduzindo esse momento tão maravilhoso que é o período do Natal, mas não há Natal se não houver esse reconhecimento da soberania do Rei Jesus. Nós esquecemos, nós somos um povo que festeja muitas festas, Natal não é diferente disso. Nós possamos lembrar que Jesus, Ele não vem somente para festejar, que nós festejemos ou achamos que Ele for só um Salvador, aquilo que pode nos dar. Ele é Rei, Ele é Senhor. E um rei exige dos seus súditos algo.
Ele de nós é tudo. Se ele for o único no seu coração, se ele não for o único no nosso coração, meus irmãos, então ele já não é mais nada. Ele veio para ser o único no seu coração, no meu e no seu. Então que nessa noite, nesse momento de reflexão, peça ao Senhor essa realidade, essa verdade. Que Ele possa reinar no seu coração. Que você possa tendo a certeza de quem Jesus é, de quem esse rei é, de quem é aquela criança que estava deitada na manjedoura, que viria a nascer. Ele é o rei. Ali está revelada a glória. Aquela frágil criança, aquela humilde criança, ali está sendo revelada a glória de Deus. E para a glória de Deus, para nós é tudo. Nós pedimos para que Deus revele essa glória, para que possamos devolver a glória que pertence a Ele. Então que Cristo seja exaltado para todo, sempre e sempre na nossa vida, meus irmãos. Então, vamos ter esse momento de reflexão. Peça para que o Rei do Universo venha e se assente no trono do seu coração. Amém, meus irmãos?